Fala, rapaziada, tudo bom? Nessa aula aqui de história do sexto ano, nós vamos falar da Mesopotâmia. O surgimento, o desenvolvimento econômico, né? O surgimento desse grande império mesopotâmico. O surgimento da escrita, uma coisa muito importante para a humanidade, para nós hoje em dia. A organização das sociedades, né? A fundamentação das cidades. Então a Mesopotâmia, né? Nós vamos começar a falar sobre a sua trajetória histórica. Mesopotâmia é um estreito de faixa de terra que se estende entre os rios Tigre e Eufrates. A região foi dominada por diversos povos que nelas fundaram importantes cidades e desenvolveram a escrita. Esses povos a gente vai ver daqui a pouquinho, nós iremos falar sobre ele, né? Nós iremos falar sobre o processo de organização dos primeiros núcleos urbanos que ocorreu no Oriente, próximo à região do Crescente Fértil e no Egito. A Mesopotâmia, a palavra que significa entre rios, era uma área situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é localizada grande parte do território do Iraque. Fisicamente, podemos dividi-la em Alta Mesopotâmia, ou Assíria, região montanhosa e árida ao norte, e a Baixa Mesopotâmia, ou Caldeia, ao sul, com terras ricas e férteis, né? Muito mais produtivas. Uma região que para os egípcios a palavra Mesopotâmia significava entre rios, né? Nós já falamos um pouquinho. A região foi chamada desta maneira porque estava localizada entre os vales do Tigre e Eufrates, rios que corriam paralelamente atravessando um planalto. Naquela região árida, as chuvas eram tão escassas quanto no Egito, mas a construção de canais de irrigação permitiu desenvolvimento econômico notável. O que eram esses canais? Muitos conhecem como aquedutos, que levavam a água, fazia a transposição da água para determinados lugares. Alguns de vocês já viram isso, né? A transposição do Rio São Francisco aqui no Brasil. Sim, muito parecido também. Levavam-se água de um lugar para outro. Muitos deles faziam diques para armazenar estas águas. Muito importante para a sobrevivência de qualquer humanidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar também para vocês entenderem um pouquinho desse processo de desenvolvimento econômico. A água era muito importante para esse processo. Naquela região, né, o desenvolvimento econômico, ainda mais no verão, era importantíssimo. Por que no verão? Era um período da cheia dos rios, né? Então a água era represada para distribuição, né, para ser distribuída nos períodos de seca. Então olha para você ver como eles já tinham essa noção. Quando estava chegando o verão, haveria a cheia dos rios, eles iriam represar uma quantidade de água para futuramente a escassez. Sua localização geográfica do fértil, né? De fácil acesso e com poucas defesas naturais, transformou-a em uma região chave para o comércio desses diversos povos. Isso daí a gente está falando do desenvolvimento econômico. Então a Mesopotâmia, ela estava situada num lugar estratégico para o seu próprio desenvolvimento econômico e da sua região também. Por quê? Era um centro financeiro, onde camponeses vinham de outros lugares, outros povos, para fazer a troca e a venda de mercadorias, né? Olha a importância que a Mesopotâmia tinha, né? Não somente a Mesopotâmia, mas tudo que estava em volta dela. A Mesopotâmia divide-se em duas partes. A Alta Mesopotâmia, ou Assíria, aquilo que nós estávamos falando, lembra? A Alta Mesopotâmia ao norte e a Baixa ao sul. A Alta Mesopotâmia, região montanhosa, na qual se destacavam as cidades de Assur e de Nínive, né? Os assírios, povo essencialmente guerreiro, dominavam esse território por muitos anos. Então era um povo aguerrido, era um povo valente. E a Baixa Mesopotâmia, né, habitada pelos sumérios e pelos acácios, povos que construíram grandes cidades como Ur e Nippur, né? O desenvolvimento econômico fortaleceu esse processo muito importante. E a gente vai entrar agora aonde? Surgimento da escrita, importantíssimo. A Mesopotâmia foi a primeira região do mundo a desenvolver a escrita.
há cerca de 5.000 anos atrás. Esse advento deve-se ao crescimento das cidades, né? O desenvolvimento econômico fez com que isso acontecesse. Então, com o crescimento econômico, ficaram mais complexas, tornando necessário um sistema de controle para registrar os produtos contábeis, os impostos e as transições comerciais à produção agrícola, entre outras informações. A invenção da escrita, né, ela é atribuída aos sumérios. Hoje, acredita-se que trata de um sistema de escrita semelhante à do grupo turcomano, de onde vem o turco, os finlandeses e o mongol, né? Mais tarde, outros assuntos começaram a ser registrados por escritos também, né? Apareceram assim os livros sagrados, os livros sobre diversas áreas do conhecimento humano, as primeiras obras literárias e os códigos e leis, que eram muito importantes para a organização da cidade. Se você tem leis e códigos, automaticamente você vai fazer o surgimento de novas sociedades, novas cidades, né? A economia e a sociedade também muito importante, né? Os sumérios, os acácios, os assírios, os caldeus foram os que mais se destacaram nessa organização, né? Eles organizaram grandes civilizações. A organização política dessa sociedade não se sustentava em um forte estado centralizador, né? O trabalho e o controle da cheia dos rios eram muito importante, né? A construção de sistemas de irrigação era fundamental para o desenvolvimento das populações da região e gerou necessidade da organização coletiva. Organização coletiva, sociedade, onde você começa a montar um processo social muito importante. Por exemplo, os escravos, apesar de sua condição de escravos, podiam casar-se e ter mulheres livres, né? Ou acumular bens. Todo esse esforço coletivo para o abastecimento de água visava o desenvolvimento da agricultura. Qual era o principal potencial dessa agricultura? A cevada, o trigo, árvores frutíferas, legumes e etc. Né? Principal atividade econômica da região, porque naquela época você não tinha indústrias, né? Então ele tinha todo esse processo muito importante. E para nós fecharmos, nós vamos falar sobre o poder político. O quadro político da Mesopotâmia sempre foi muito instável em razão das disputas e confrontos entre as diversas cidades e povos da região. Por ser também uma área muito fértil em meio a uma vasta região desértica, ela atraía constantes invasores, né, de povos nômades. Lembram quem eram os povos nômades? Aqueles povos que não tinham uma localização própria, então eles ficavam mudando de lugar para lugar, porque eles ainda não tinham um sistema de cultivo, eles não tinham uma organização social. Isso mesmo, vocês estão lembrando, né? Então, assim, ao longo do tempo, alguns povos e cidades destacavam-se, né? E assumiram um relevo poder durante determinado período. Aqueles povos que nós falamos anteriormente, lembram? Sumérios, acácios, eles estavam se alternando no poder. Isso mesmo. Pessoal, isso daqui é o princípio falando sobre a Mesopotâmia. E logo mais teremos outro vídeo para nós darmos continuidade a esse processo. Até mais, um abraço!